Paz, gente, paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Mais uma segunda-feira, mais um podcast incrível. Quero agradecer o pessoal aí que tem mandado mensagem de longe, gente. Recebemos mensagem aí de Londres, o pessoal da Alemanha também. Obrigado, viu, gente? Todo mundo que tem mandado mensagem, todo mundo que está acompanhando esse projeto do Maqui Podcast. Entramos aí, somos 10 mil inscritos, né, no YouTube. Pra gente é uma marca muito, muito significativa, porque são 10 mil pessoas, gente, que estão acompanhando, estão compartilhando a história e graças a Deus eu creio que é um veículo que está alcançando muita gente para mostrar que Jesus é aquele que cura, liberta e salva. Amém? Quero agradecer os nossos apoiadores, gente, Demarca Empreendimento, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis, Confraria do Pão, Barbearia Campeira e o nosso mais nova apoiadora, a loja Closet Sheila Modas. Obrigado, gente. Obrigado pelo apoio, obrigado pelos apoiadores. Se você quer se tornar um parceiro da gente, por favor, vai estar as redes sociais aí, você entra em contato com a gente, vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente. Amém? Gente, de cara já quero agradecer o nosso convidado hoje. Hoje eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo, já faz muito tempo que eu acompanho. É um profeta, um homem de Deus, um cara que conhece muito da palavra e eu tenho certeza que você não vai ficar aí de bobeira se acompanhar até o final. Então assim, ó, depois do comercial, Maqui Podcast. Pastor Fábio Souza, obrigado, meu pastor, obrigado pela oportunidade. Que nem eu falei no início, pastor, já acompanho o senhor já há bastante tempo, né? Tenho certeza que hoje o senhor tem muita coisa para liberar, né? E é um prazer ter o senhor aí no Maqui Podcast. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, eu agradeço o convite, fico muito feliz de poder estar compartilhando com a sua vida, seu ministério, estar aqui no podcast. É um convite que quando chegou até mim eu tinha certeza que eu tinha que estar aqui. Uau. Foi muito interessante, muito pontual também para nossa vida e é uma alegria estar aqui te conhecendo, estar aqui com você e vamos conversar. De cara, pastor, carioca, né? Carioca, cara. Da Gema, pastor? Da Gema. Flamenguista. Tu queria falar disso, tem não? Tem coisas, pastor, tem coisas que a gente segura a onda, pastor. A gente não fala no podcast cristão. Tô brincando, pastor. Que bacana, pastor. E quanto tempo aí já tá aí, pastor? Morando com nós aí? Essa região abençoada. Aqui em Itajaí, 5 anos. Fez 5 anos, dia 4 de março de 2025, fez 5 anos que eu já tô aqui em Itajaí. Para quem não conhece, gente, o pastor Fábio Souza faz parte da igreja Mevan, né? Isso. Mevan Global, pastor? Mevan Global é a rede de igrejas e ministérios vinculados ao Mevan, tanto igrejas Mevans como aliançadas, e a Mevan sede que fica ali em Itajaí. O senhor hoje está à frente de algum ministério, pastor? Eu estou trabalhando lá na liderança do desenvolvimento do ensino. A gente está implantando um centro teológico para o Mevan e para os Mevans, né? E também trabalhando com o desenvolvimento do ensino no Mevan Academy. A gente assumiu a plataforma que é a assessoria de ensino para as igrejas, tanto Mevans como aliançadas e aberto às igrejas, né? A ideia é a gente tá trabalhando junto com o pastor Luiz, na liderança dele, de desenvolver uma mentalidade do trabalho dos 5 ministérios, né? O aperfeiçoamento dos santos, o ensino pelo desenvolvimento da estatura, da varonilidade de Cristo. Então, a gente está bem envolvido nisso e muito empolgado, porque é uma coisa que nos inspira muito. E o movimento Iluminar ali, pastor, que eu também Sim. Eu vi que o senhor está à frente. Isso tem a ver com uma palavra que nos marca há muitos anos, né? Como família, que é a palavra de João Batista. Ele era a lâmpada que ardia e iluminava. João 5,35, Jesus fala dele, né? E ele era a lâmpada que ardia e iluminava. Então, nessa ideia de que João tinha uma palavra, que nas Escrituras é comparada ao fogo, e ele era o lugar onde essa palavra queimava e dava entendimento
as pessoas, esclarecia as pessoas sobre aquilo que Deus tinha que fazer. Uau. Então, a ideia de ter uma postura profética dentro de um tempo em que você só está desenvolvendo uma palavra, você não prega a palavra, mas você desenvolve ela como um fogo que queima em você, faz com que você seja um sinalizador em momentos de escuridão, de obscuridade, de falta de compreensão. Foi isso que Jesus disse que João Batista fez, o que ele representou. E aí a gente sempre trabalhou com escolas, desde 2004, escolas de capacitação profética, ativação profética. E chegou um determinado momento que essa palavra veio até nós assim e nos identificou. E a gente começou um trabalho no Rio visando mobilizar pessoas para ser essa lâmpada, treinar, desenvolver. Então, é uma marca que a gente carrega e a gente está aberto, né, também com esse trabalho visando a orientação para o movimento profético, né, da igreja e no mundo também. Sim. Que eu acho que também a gente tem muito para fazer nesse mundo, iluminar nesse mundo. Que top, pastor. E isso hoje só está desenvolvendo aqui na região ou o senhor está... Não, é uma coisa que nos identifica, né, como ministério, mas isso que eu acabei de mencionar, que eu estou trabalhando no Mevan, como Mevan, sendo Mevan, que é a minha igreja, sim, o Luiz é o meu pastor, meu apóstolo, e então isso que eu estou envolvido também tem a ver com essa palavra que está em desenvolvimento. Entendi. Então a gente é onde aberto... o senhor está posicionado hoje. Isso, exatamente. Então é aberto a igrejas também que não sejam do movimento Mevan ou não estão no movimento Mevan e querem treinamentos, querem orientações, né? Então uma coisa que eu sou apaixonado é trabalhar na plantação de igreja ou no desenvolvimento de ministros e ministérios e na revitalização também. Hoje a gente tem relacionamento com pastores que querem... ajuda em como desenvolver a visão que eles têm para o ministério deles. É uma coisa que eu sou apaixonado. Tipo, eu acredito que a minha colaboração é essa. Não é o desenvolvimento do meu ministério. É ajudar a desenvolver o ministério que tem como serviço o desenvolvimento da edificação do corpo de Cristo. Uau. Isso é uma coisa que queima na minha casa, assim, é uma coisa nossa, sabe? Pastor, tô louco para conhecer a história do senhor. Conta pra gente, pastor, como é que foi? O senhor é cristão de berço? Como é que chegou essa vida até Cristo? Cara. Como é que foi aquela vida lá no Rio de Janeiro? Isso. Eu cresci numa família que minha avó paterna trabalhava na implantação de uma igreja batista no bairro, no começo da igreja batista no bairro. E sempre envolvida com obra missionária, como batista, né? Essa linguagem missionária. E os irmãos do meu pai, mais novos que ele, tudo envolvido na igreja, com música na igreja. E eu tinha um tio-avô, que também é paterno, da Assembleia de Deus, um profetão assim da Assembleia de Deus. Uau. Né? Ele fazia o culto na casa dele, era do lado da minha, e era uma loucura quando aquele cara tocava violão, meu tio Jorge. E eu fui crescendo com essas referências, igreja, e mesmo... nascido e criado no contexto no Rio de Janeiro, no Morro do Rio de Janeiro, convivência com criminalidade, um lado da minha família envolvida com isso, né? Se envolveu, perdi primos, né? Já tirei primos de carro baleado, assassinato por causa do envolvimento. Então, eu convivi com essa realidade do Rio de Janeiro muito próxima de mim. Né? E realmente, pastor, como... Sim, é uma deficiência sociocultural, né? Econômica também, mas é complexo. A situação do Rio de Janeiro e o que eu pude conviver, ela é complexa hoje. Ela se tornou algo, um monstro muito grande, que é o Estado, né? É uma criminalização política estadual. Então, é complexo, mas eu tive contato com isso de perto e familiares que se envolveram, tanto do lado também da força, né, de segurança pública, tem tios e primos. Então... eu convivi nesse contexto e essa igreja batista ali, né? E eu sempre... é uma coisa inexplicável. Eu tinha uma chama por Deus e pela igreja desde criança. Então, na minha casa, meu pai e minha mãe eram católicos, né? Me tiveram novos também e casaram na igreja católica, mas eles não tinham essa vida imersa na igreja. Mas por causa dos meus tios, que eram músicos, e aquela época que a igreja estava atravessando uma mudança, tipo...
saindo da ideia de que o diabo era pai do rock para aceitar o rock na igreja. Falando isso pra galera mais nova, né? Você vai falar assim, caramba, que loucura. Mas eu peguei essa época que a bateria passava por sessão de assembleia da igreja para entrar, fazer parte, né? Do lado do órgão, né? Não podia ter bateria. E a guitarra, então, eu peguei a época de Rebanhão, Janires, cantava... a novidade era uma canção que ele tinha assim... se a tristeza tentar pegar o seu coração, pegue a guitarra e cante um rock para louvar Jesus. Isso era ofensivo. Heresia da heresia. Isso. Então, os meus X meio que estavam liderando esse movimento na igreja de trazer uma novidade para a igreja. Eu entrei nessas referências, assim, apaixonei com a música, me envolvi com a música na igreja. E foi nessa igreja que eu conheci minha esposa, que eu sou casado com ela até hoje. A gente se conhece desde criança. Sério, porque a avó dela é a melhor amiga da minha avó. Quanto tempo já, pastor? A gente está casado faz 26 não anos. Erra, pastor, 26 anos. Não erra. Não erro, 26. Não tem, porque é a idade do meu filho. Não tem 26 anos mas a gente se conhece desde criança. A gente conhece desde criança e a minha família já era próxima da dela, porque o irmão do meu pai casou com a irmã da mãe dela. Meu tio casou com a tia dela, então a gente já tinha muita proximidade. Então a gente cresceu nesse contexto com a igreja. Tava família ali mesmo. Isso, e aí já essa questão de ministério, de música. Eu peguei essa fase e lá tinha uma organização que é muito marcante para mim na Igreja Batista, tem até hoje, Embaixadores do Rei. É um trabalho com os adolescentes, meninos, e as meninas é mensageira do Rei. Então trabalha a consciência missionária desde cedo. Né, e aprende a Bíblia. E foi aí que eu tive esse contato com a Bíblia, de me interessar pelo livro. Eu lembro, eu tinha muita curiosidade com a Bíblia, Deus, muitos questionamentos, né, com a ideia de o céu só vai ter, então, pessoas que creem na doutrina mais certa, que era a batista. Esses foram os meus primeiros questionamentos em relação ao que está escrito e o contato com as estruturas eclesiásticas. Assim, desde novo, gostava de escola bíblica dominical, mas sempre fui um adolescente normal, assim, né? Sempre bagunceiro na escola, jogava futebol e vivia pelo morro brincando de tudo que tinha que brincar, mas esse meu contato com a igreja, pela forma também que a minha família se relacionava com isso, nunca foi muito preso, né? A gente viveu vida na vida e muito pelos meus pais também. Então, eu desde cedo sempre tive envolvido e casei na igreja e nunca estive fora dela. Entendi. Né, e acompanhando esses momentos da igreja. Né, desde pequeno, assim. Isso é por acompanhar, pastor. Isso aí o quê? Quanto tempo de ministério? Desde que cresceu, né? Eu já me envolvi, né? Mas o meu ministério começa em 2002. Que eu tenho a consciência de que eu tinha um chamado que não era só música. Que idade o senhor está hoje? Desculpa. Eu tô com 47. 47. Desde 2002, né? Até agora já tem uma mega caminhada. Esses movimentos, pastor, principalmente o senhor hoje, o senhor flui muito no profético, né? O senhor é um profeta de ofício, correto? Esses tempos de hoje, pastor, diante de todos os movimentos, como é que o senhor enxerga hoje, de lá para cá, todos esses movimentos que a gente tem visto pela igreja, principalmente na profecia, que posso estar errado, pastor, e também não é uma coisa que eu quero colocar como uma verdade, mas parece que está tão banalizado a profecia. Sim. E o pior é pegando ainda uns personagens para tornar isso um motivo de piada. Sim. Né? Sim. Como é que o senhor vê isso tudo? Eu tenho um pensamento que tudo que é muito utilizado e acaba entrando em descrédito é porque tem muito valor. Então, a maneira de você destruir o potencial do valor que aquilo tem é banalizando. Então, a profecia ela tem muito valor. Sim. Esquecendo do cenário, a gente tem que lembrar que Paulo disse mais importante que profetizeis. Então, é o valor que a Bíblia dá a isso que me mantém acreditando no valor que isso tem. Amém. Paulo disse que é mais importante que profetizeis, e ponto. E mesmo com todos os problemas, a Bíblia também diz não desprezar as profecias. Então eu preciso, para me posturar contra o
como estão fazendo, eu não posso deixar de me agarrar com aquilo que a Bíblia diz, para tentar combater de uma maneira melhor o que está fazendo. Não, eu preciso voltar para o que a Bíblia diz, porque ela é a única maneira de combater da melhor forma o que está acontecendo. Entendi. Então, o afastamento à profecia, a entendê-la no que a Bíblia instrui, o que o Espírito nos diz, vai nos enfraquecer mais ainda. E talvez esse seja o pior golpe. Não como as coisas estão, mas o resultado de como as coisas estão acaba deixando a situação da profecia em si. Porque Paulo começa 1 Coríntios 12, melhor. Ele diz o seguinte: com respeito aos dons espirituais, meus irmãos, não quero que ignorem. Então ele já começa dizendo, a igreja de Corinto está mal, né? Tu vai pegando desde o capítulo 1 ele está falando que tem divisão na igreja. No capítulo 11 ele não sabe ensaiar direito. Mas no capítulo 12 há uma bagunça de dons, mas ele diz, eu não quero que ignore. Então como a gente vai combater o desvio se apegando ao verdadeiro valor que isso tem? Uau. Eu falo que a profecia, você não precisa ser preciso, você precisa ser honesto. Porque não é a precisão que te dá a virtude dela, é a honestidade. Então, nem todos os profetas foram infalíveis. Quando a gente tem essa ideia meio que heróica dos profetas do Antigo Testamento, que não existe no texto bíblico, que eles eram infalíveis. Eles não foram infalíveis. Eu não acredito que Eliseu estava certo quando mandou o urso comer crianças. Entendeu? Ele não estava certo fazendo isso. Você não precisa construir uma imagem, não, porque as crianças não tem. Mas ele tinha uma autoridade ao ponto de não saber fazer o bem uso dela. Não romancear, né? Não romancear. Moisés feriu a rocha, saiu água? Saiu, mas ele errou. E pagou um preço. Ele errou. Ponto. E Deus não romanceou isso. Então, a gente vai deixar de acreditar que Deus pode mandar sair água da rocha porque Moisés não mandou sair e feriu? Não. Então, pode estar acontecendo errado, tem um resultado que é de Deus, porém não está representando Deus, porque o erro de Moisés, que Deus disse para ele foi, você não santificou o meu nome. Uau. Ou seja, você não fez da forma que me representasse. Funciona. Então você não precisa questionar se isso é de Deus ou não, se funciona ou não. Esse não é o ponto é se representa. Uau. E não está representando. Então a gente precisa corrigir a representação. O senhor diz em atitude? E sim, é aquilo que Deus quer comunicar. Nem tudo que é dito é exatamente o que Deus quer comunicar. Então você pode perceber sobre alguém uma palavra, mas isso não quer dizer que automaticamente você deve comunicar essa palavra para uma pessoa. Então, e outra coisa, a maneira de como eu comunico também, né? Eu sempre nos treinamentos eu falo, você ouve palavras assim, ó, Deus vai te levar a muitas nações, seu ministério é grande, são milhões de pessoas diante de você que eu vejo. O que você está vendo e a projeção que você percebe não quer dizer exatamente que tem que acontecer da forma que você está comunicando. É apenas a linguagem que você tem para dar sentido ao que você está percebendo. Então você está percebendo que uma pessoa tem muita autoridade e que essa pessoa pode ser muito útil. Então você vê multidão, você vê lugares grandes, você vê bandeira de países. Então isso representa uma maneira de se comunicar. Que às vezes você cresceu num ambiente em que se comunicam profecia assim e você repete pela cultura. E não é a partir da sua própria linguagem, entendeu? Então a gente precisa de um trabalho de resgatar o verdadeiro valor das coisas, ao invés de debater quem está certo e quem está errado. Jesus não debatia quem estava certo e estava errado. Um fariseu lhe respondia corrigindo como o fariseu pensava. Um saduceu como o saduceu pensava. Ele não estava ensinando o seu próprio ensino, ele estava corrigindo o ensino deles. E esse é o ponto, a gente está discutindo. Mas o que precisa ser representado? Aí que está. Então o fariseu pergunta, qual é a aparência do reino? A aparência visível do reino. Jesus fala, o reino não vem de visível aparência. Porque qual era a maneira de um fariseu identificar a espiritualidade? Pela aparência. Então Jesus fala para ele, não, a sua forma que não presta para identificar o que eu vim trazer. Ele falou, o reino já está entre vocês, eu estou aqui. Mas você não consegue ver, porque eu não tenho a aparência de vocês. Quando ele vai, no mesmo capítulo, em Lucas 17, conversar com o seu discípulo, ele fala que vai ser como um relâmpago. Tem ou não tem aparência divina? Aparência visível? Tem. Sim. Mas para quem se move pela aparência, não tem. Porque não tem a aparência dele. Mas quando você vai ensinar para quem está aprendendo o que deve ser, você mostra evidentemente qual é a aparência.
Ele deu a aparência do relâmpago, ele deu a aparência no piscar de óleo, ele deu a aparência como os dias de Noé. Tem aparência. Só para o fariseu não tinha. Uau. Porque ele queria mudar a maneira de como ele processava o cumprimento das profecias messiânicas. E para um saduceu que pergunta, não dá para entender, porque Moisés disse que quando um irmão morre, o outro irmão assume a mulher dele. Quando chega lá, quem? Ele fala sobre uma realidade de uma administração divina sobre os anjos, e não necessariamente que vai ser como os anjos vivem. Então ele está desconstruindo um pensamento dos saduceus, porque o saduceu não acredita em anjo. Então se ele disse que vai ser como os anjos, o saduceu já acabou. Uau. Eu não acredito em anjo. Então ele está saindo... Bugou a mente dos caras. Ele está saindo da discussão que não representa o que Deus está fazendo para levar eles para aquilo que representa exatamente o que Deus está fazendo. Entende? Agora, aqueles que andavam próximo dele, a gente estava conversando esses dias sobre... Tomé não é um incrédulo. Tomé é um cara de uma construção, como a gente diz, de um saduceu. Só a Torá diz. Ele não acreditava em vida após a morte, não acreditava em anjo. E olha só, o tempo todo que ele andou com Jesus, ele não conseguiu deixar de acreditar nisso ainda. Na ressurreição, na primeira vez que Jesus aparece, ele não está. Na segunda, ele está. Ele fala, por favor, eu preciso tocar para romper a minha estrutura. Então, Tomé não é incrédulo. Não, ele está querendo romper com a sua própria estrutura. Quando ele toca, ele fala, Deus meu. Uau. Então, a estrutura dele rompeu e Jesus deu a oportunidade dele romper com a estrutura dele, para não perdê-lo. A bolha, né, que ele estava. Isso. Então, eu acredito que, dentro do que você perguntou, toda a complicação que a gente tem é porque nós precisamos de ministros interessados em levar as pessoas para uma outra cultura e não tentar responder essa cultura vigente. O problema é que está beneficiando alguns, né, pastor? Esse é a grande questão, né? Porque hoje revelar... Eu não sei, vou ser obrigado a lhe perguntar isso, não querendo ser polêmico, mas já sendo... É muito mais gente querendo revelar CPF e CEP, endereço, nome, do que propriamente dar uma direção do céu. É porque a profecia ela foi ensinada como uma habilidade de predição. E desculpa, pastor, isso faz parte também da profecia? Também, porque ela foi primeiro ensinada muito, caracterizada muito como uma predição, né? Você está predizendo coisas, acontecimentos futuros, mas você vai lendo as escrituras, a Bíblia, e você vai percebendo que a profecia ela sempre está no âmbito orientador. Ela é orientadora que tem elementos preditivos. Então, por causa da orientação que precisa ser dado, vai ter elementos que vai falar sobre o futuro. Tá? Mas ela não é necessariamente, o fio condutor da profecia não é o futuro. É como a pessoa se desloca até ele. Então, é mais orientadora. Entendeu? Agora, isso faz parte de um primeiro movimento de profetas de raízes norte-americanas que se movimentaram assim por um tempo de validação que o ministério do profeta não havia acabado. Então nós temos homens na história do movimento pentecostal que tiveram habilidades no seu dom impressionantes, que iam para uma reunião sabendo o nome da pessoa, a doença, e chamava pelo nome e a doença, e a pessoa era curada. Então eu vejo que é uma obsessão em repetir feitos para ser caracterizado como. Né? Também tiveram 40 anos atrás profetas nos Estados Unidos que falavam de acontecimentos e aconteceu. Né? Tipo, a gente sabe de profetas que profetizou por Bill Clinton, quando ele estava na universidade, ele virou presidente. Então, essa característica acabou tomando forma do movimento carismático, desse meio profético apostólico, do que identifica um profeta, mas que precisa de reforma também. Eu acredito que de 50 em 50 anos é necessário uma reformulação. Sempre na metade de um século é importante te reformular, porque Satanás sabe trabalhar a cada século. Paulo falou que ele é Deus do século. Uau! O Deus desse século cegou o entendimento. Então, é como se há um movimento de Deus trazendo uma revelação para se abrir para aquilo que precisa serem abertos, e há um trabalho para também cegar os olhos enquanto se desenvolve aquilo que se abriu anteriormente. Então, o que eu experimento nesses 20 e poucos anos dentro de um movimento chamado Terceira Onda, de uma restauração
apostólica profética. Eu fui atraído para o ministério nessas mensagens no ano 2000, quando eu era batista, lembra que eu falei? Sim. Então, de cultura sensacionista. Eu não acreditava em dons, movimento do Espírito, nada. Isso para mim era vem doutrina. Eu ia falar já, porque é muito estranho o senhor ser um profeta no meio desse contexto. O senhor teve que sair realmente da bolha. Então, quando eu experimentei isso, esse outro meu tio-avô, ele me abraçou no portão da minha casa, essa imagem é muito viva, e orou por mim e falou assim, o legado que está sobre nós, na nossa casa, está sobre ti. Uau. Então, porque eu disse para ele que eu encontrei um profeta que disse que eu era um profeta. Eu tinha 21 anos. 21 anos. E meu tio me abraçou, chorou, porque ele sempre foi incompreendido da minha família. Porque ele era assembleano, o profeta doidão, entendeu? E os outros eram tudo batista. Então... Deve ter chorado, meu Deus, encontrei outro louco que nem eu. Agora você vai. E no começo da minha caminhada, eu tive o privilégio de ter um pastor, pastor Renato White Maia. Ele está vivo, é um pastor batista, um mestre, e ele foi orar por mim num culto de jovens, e ele falou assim, eu vejo um prédio muito grande, então eu entendo que essa minha visão quer dizer que você precisa ser um homem de fundamentos. Então você vai precisar de fundamentos profundos. E ele, junto com o meu mentor, que era um profeta, e o meu pastor, que é um apóstolo na época, eu fui para o seminário teológico. Então eu já fui para aprender as ferramentas para trabalhar com fundamentos. E esse foi muito importante para mim, porque aí eu me apaixonei de vez. Tipo, o meu viés do profético é a valorização do que está escrito. Uau. De como está escrito. E também do que ele está falando agora. Porque eu acredito que a gente vai entender melhor a linguagem que o Espírito tem hoje, entendendo como ele falou. Que ele fala agora. Então eu tenho um zelo por isso, por esse problema que está acontecendo, e eu, às vezes, assumo a responsabilidade do problema que está acontecendo. Porque na minha jornada eu não representei também bem como Deus queria que fosse representado. Eu também tive um momento de não andar de modo digno da minha vocação. Né? Eu também errei. Sim. Então eu me responsabilizo, porque era um momento em que eu via que Deus queria que a gente representasse para até os dias de hoje, né? Esse gap que tem, eu falo assim, cara, não era para a profecia ter, ou era, não sei também, mas eu me sinto responsável, porque é aquele desespero assim, eu posso ajudar. Entendi. Eu posso ajudar em como desenvolver isso melhor. Uma questão de maturidade também, né, pastor? Né? No caminhar, enfim. Até porque se o senhor não entender isso hoje, se não tivesse, né, de repente errado, que nem o senhor falou lá atrás. E, pastor, me diz uma coisa, esse movimento também que a gente vê profeticamente dentro das igrejas, né, que muitas têm da dança, né, do movimento, eu já vi em lugares, bandeira... Isso todo também faz parte de um cenário profético, quando as pessoas entendem? E isso é lindo, é rico. E a gente tem um trabalho aí que a gente tem o Antigo Testamento, que a gente vê toda a prática de um povo. Então era mais do que só um culto como a gente reservado de um grupo dentro de um povo, que é a igreja. Não, lá era uma nação. Então... As festas que você vê na Bíblia eram a festa de todo um povo. Era todo um povo expressando a sua história que ela tinha com o seu Deus, para que as nações soubessem quem é o seu Deus. Então era essa a ideia. Então essa questão da dança, da música, da profecia, era um desenvolvimento de identidade cultural do povo de Israel. Quem é esse Deus de Israel? E aí a gente tem o emblemático tabernáculo de Davi, né, que nesse tabernáculo foi composta a maioria dos salmos. E desse modelo do tabernáculo de Davi, dentro do templo de Salomão também, e que hoje tem o segundo livro na Bíblia que mais tem profecia messiânica, mais usado pelos apóstolos no início da igreja, do livro de Atos, que é Salmos. É o que contém, depois de Isaías, mais profecia messiânica. Então, Davi tomou uma decisão de formar um ambiente onde a música trabalhando junto com o que era visto pelos videntes, que eles chamam os profetas, fosse comunicada ao povo como um registro de memória ao Deus que desceu no Sinai. Então a ideia de Davi era manter o Sinai aceso,
com o seu tabernáculo. Então, a dança, a música, os símbolos, os tambores, as trombetas, é para lembrar constantemente que Deus desceu no Sinai. Uau. Esse era o propósito. E que Deus viria ao encontro do seu povo novamente. Então, ali os profetas usavam essa imagem fixa de que Deus desceu no Sinai, porque isso foi o apocalipse deles, né? Que é o lugar onde Deus faz um ponto zero e forma o seu povo. Então, a ideia dessas manifestações, tudo para representar aquela barulheira do monte. Uhum. Não tem larva, não tem um monte fumegando, mas tem bandeira. Não tem um monte tremendo, mas tem dança. Uau. Não tem um barulho de trovoada, mas tem tambores e os símbolos que representam tudo. Não tem a voz, mas tem a trombeta que soa junto com a voz, entendeu? Uhum. Então essa é um registro da manifestação da teofania de Deus. Tipo, no meio do povo. Ele queria manter isso através da arte. Então a arte aí entra nisso, para manter a comunicação de que Deus está presente no meio do seu povo, que é a maneira de a gente se vincular ao Espírito de Deus. E adorar também. E aí você vai ver Paulo falando sobre isso, né? Enchei-vos do Espírito, salmos e cânticos, e Jesus falando sobre a adoração num sentido inverso, né? Ele não fala que somos nós que procuramos adorar ao Pai. É o Pai que procura adoradores. Uau. Jesus fala o seguinte, olha, na verdade Sim. não são vocês que estão procurando por isso, é o meu Pai que procura por isso. E a mulher samaritana ainda falou, eu sei que o Messias vai vir e vai explicar tudo isso. Ou seja, isso é assunto do Pai e do Filho. A adoração é importante demais dentro desse plano aí de Deus. Porque a mulher também samaritana não era qualquer pessoa, ela sabia que o Messias ia explicar. Uhum. E aí Jesus vai falar de adoração em Samaria, que tradicionalmente para os judeus era o lugar que tinha adoração profana. E Deus vai lá em Samaria para ensinar sobre verdadeira adoração, e no templo onde deveria acontecer a verdadeira adoração, ele derruba as mesas. E não ensina sobre adoração. Olha só. Isso para mim mostra que Deus não está tão preocupado com como as coisas estão. Uau. Ele está vindo para esse lugar, que as coisas não estão acontecendo como ele gostaria que acontecesse, não representa o ideal para nós de como tem que ser, é uma Samaria, mas Deus foi para Samaria. E conversou com pessoas indevidas, com vidas complicadas. Com vida complicada, mas ele foi até lá. Ele se movimentou de forma inconveniente, esperou a mulher no poço, conversou com ela sozinha. Ele estava lá. Deus não vai vir segundo os nossos padrões. Uau. Não é sobre pessoas perfeitas. Ele vai vir como ele quer vir. Ele sempre vem. Isso que é louco, porque Deus sempre vem. Uau. Desde o primeiro dia, Adão não estava lá, mas ele estava. Ele falou, Adão, onde está você? Ele te chama pelo nome. No momento que você mais quer se esconder, quando você está mais envergonhado, quando você não se acha qualificado e não sabe lidar com o que você fez, é ele que te chama pelo nome. É ele que fala, vem cá, Adão. E você fala, eu não queria nem ouvir essa voz. Então eu acredito que, por pior que estejamos, ou os problemas que temos em como estamos, Deus sempre tem interesse nisso. Eu acho que a gente precisa dar ouvido à voz de Deus, a se agarrar ao como está escrito, como eu estava dizendo. Então, o problema não está na profecia. Os problemas estão no que valorizamos. Nós valorizamos outras coisas que não é a mesma coisa do propósito que a profecia tem. E Deuteronômio 13, Deus fala através de Moisés, quando isso acontecer no meio de vocês, é porque eu estou provando o coração de vocês. Quando profetas disserem coisas e acontecer e falar, vamos adorar outro Deus, eu permiti isso, os falsos profetas, para provar o que está no coração de vocês. Eu acredito que o momento é da gente entender que nós estamos passando por uma provação e que nós só precisamos de arrepender e não tentar consertar tudo, mas se arrepender para que ele venha e faça como ele quer fazer. Isso o senhor diz em relação à busca? É preciso mais arrependimento, sabe? O arrependimento não no sentido só da minha comoção, em conclusão que eu estou fazendo, que eu errei. Mas é um arrependimento no sentido de como eu penso sobre o que Deus disse, sabe? É uma reformulação do como eu penso sobre o que Deus disse. E eu preciso tirar a mão, porque quando Jesus e João começaram a pregar, arrependei-vos depois da chegada do reino dos céus, ele não está falando para pessoas sobre o que elas estavam fazendo.
Era como elas estavam esperando o que Deus prometeu. Naquilo que está no coração delas. Eu tinha que reformular. Então, acho que o ponto mais importante não é tentar arrumar isso tudo. É reformular, tipo, proporcionar novas possibilidades. Porque é inevitável, né, pastor? Hoje, basicamente, o povo quer mais saber o que vai ter ali no futuro em relação ao material. Aquilo que vê. Sim. Né? Aquilo que tá tocando, esperando, olha, eu vejo você uma casa nova, um carro novo. É mais ou menos sobre isso, então, sobre mudar essa mentalidade? Se o desejo da pessoa é esse, a falsificação do dom vai usar o desejo da pessoa. Uau. Porque ele percebe o que a pessoa deseja e fala sobre o que a pessoa deseja. E é assim. Agora, falsificação do dom. A falsificação do dom está aí. Agora, o que a gente precisa, né, não é viver uma vida irresponsável em relação às obrigações da vida comum, né? O trabalho, uma casa boa, um carro bom. Acho que o problema não está aí. É colocar Deus nisso. Sabe? Tipo, a gente achar que isso é Deus. Eu acho que a gente tem que entender que isso é a nossa vida e nós usamos a nossa vida, ou entregamos a nossa vida no nosso relacionamento com Deus. Foi a proposta que Jesus fez e quando ele vai ensinar sobre como lidar com comer, vestir, né, e beber. Ele fala, olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem e nem ajuntam. Ele está dizendo o seguinte, é o oposto da vida de vocês. Vocês semeiam, trabalham, colhem, trabalho e administram bem. Celeiro. Então as aves não fazem isso, mas não lhe falta mantimento. Então ele está dizendo, vocês não são aves e Deus cuida até delas. Vocês têm mais valor que as aves. Uau. Então se você faz o seu trabalho natural, Deus vai cuidar. Aí ele vai falando dos lírios do campo, que é a estética, a beleza. Ele falou assim, olha, nem Salomão se vestiu como Deus vestiu os lírios. Uau. Então ele está falando, vocês não têm mais valor que os lírios? Não tem mais valor a vida do que a roupa? Ele está falando, vocês inverteram os valores. Vocês estão dizendo que a roupa tem mais valor que a vida. Ou a vida boa é exemplificado pela roupa. E pelos bens. Então ele está dizendo, não é esse o sentido da vida. Ele vai dizer que essas coisas servem à vida. Mas não é o sentido dela. Porque ele vai dizer, olha, buscai... Ele falou assim, ó, dos pagãos, né? Ele não ore pedindo, porque o Pai Celestial sabe de que vocês precisam. Quem ora assim é quem não conhece Deus, são pagãos. Nossa. Ele fala, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar o reino. Ele está falando assim, a ordem é que a vida está no reino. E a vida no reino é a base para que Deus acrescente o que precisa ser acrescentado nela. Então ele não está falando que a gente deve abrir mão dessas coisas, mas colocar essas coisas em ordem. Porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para sujeitar e dominar, ou seja, ordenar a própria criação de Deus. Essa é a nossa parceria de relacionamento com Deus. Então, quando a gente dá mais valor a essas coisas, você está propenso a ser enganado por elas. Por isso o contexto do Antigo Testamento fala desse tipo de falsificação como profeta de profecia no âmbito de adorar outros deuses. Porque isso remete justamente a quem te sustenta. O pior momento de Israel com Acabe não é que, ao chamar Deus de Baal, não é que eles estão adorando outro Deus. Eles estão dizendo que Deus, que tirou eles do Egito, sustentou eles no deserto, levou eles para a terra, é marido de Acera. Então eles estão fazendo uma imagem de Deus que não é a real. Porque Baal é marido. Então eles estão dizendo que Deus é outro. Não. Eles estão dizendo que estão querendo dizer que esse Deus é marido de Acera, que faz sentido a existência da deusa que Jezabel leva para dentro de Israel. E que eles têm um relacionamento e que formou essa nação de Israel. Então, Elias é o homem que vai tirar essa imagem de Deus. Porque Baal é aquele que manda chuva, Baal é que nos sustenta. E o que Deus faz? Manda seca. Tranca tudo. Ele, não sou Baal. Eu não casei com a Acera coisa nenhuma. Vocês são meus filhos e não tem essa relação com ela. Então ele manda seca. Seca
toca na administração econômica da nação, que era uma nação agrícola. A base da aliança econômica da nação de Deus, da nação com Deus, era a agricultura. Dá lá em Deuteronômio. Pronto, não tem água. Aí o que Elias faz quando ele vai confrontar os profetas de Baal? Deus manda ele falar que vai chover, certo? Mas ele tem a palavra, Deus vai fazer chover, mas como ele vai mostrar que é Deus que vai mandar a chuva? Ele propõe uma batalha contra os profetas de Baal. O Deus que mandar cair fogo do céu. Deus não falou nada com ele sobre fogo. Mas se ele tem a palavra que Deus vai mandar chover, o que eu fizer aqui propor, Deus vai atender, porque Deus falou que vai chover. E ele chega e fala para ele o seguinte, ó, faz aí o que vocês têm que fazer. Eles fizeram, a gente conhece a história. Para encurtar, Elias pega e derrama muita água, lembra? Uhum. Então o que Elias está fazendo ali? Charcar. Ele está fazendo o seguinte, o que tem mais valor para vocês hoje? Água. Uau. Uau. Ele está falando, não. Até quando vão cochear entre dois deuses, dois senhores? Meu Deus. Vocês não precisam de água. Vocês precisam de Deus. Meu Deus. Meu Deus. Verdade. Então, o que é mais valioso hoje? A gente tem que pensar assim. Isso a gente coloca, desperdiça. O que dizem que é mais valioso, desperdiça. Para que as pessoas entendam qual é o valor de Deus. Enquanto a gente estiver valorizando o que todo mundo está valorizando, vai ter essa confusão de quem é Deus. E esses profetas de Baal, pastor? Eles eram profetas de Deus que passaram a servir a Jezabel, né? Pois então. Morreram todo mundo à espada, né? Isso fala alguma coisa nos dias de hoje? Para mim, sim. Como eu falei de Eliseu, né? Existe uma distância do funcionamento dos profetas para os dias de hoje por uma estruturação cultural, né? Os profetas, como Elias, tinham uma autoridade quase que do rei, né? Para fazer o que fazia. Como Samuel. Isso vem da tradição de Samuel ter ungido os primeiros reis. E mesmo assim tinha uma fragilidade, né? Isso. Mas só que nós não vivemos a mesma estrutura cultural. Eu acho que a gente não precisa propor guerra. Sim. Jesus deixou bem claro que quando os discípulos dele querem repetir o feito de Elias, né? Os Bonerges, lembra? Vamos orar para cair relâmpago do céu e o fogo, como Elias orou. Ele falou, vocês não sabem de que espírito eu sou. Então isso para mim é muito importante, assim. Jesus mostrou, vamos para cá. A redenção é mais importante que o juízo. Sim. Uau. Então a gente precisa como redimir. Porque eu também tem muita gente que se enrola nesses movimentos que são boas. Sim, creio. E que precisam de orientação. E com a orientação elas têm uma escolha. Enquanto não tem orientação, eles não têm escolha. Porque eles aprenderam assim. Né? Então, nesse meio, eu acho que há muito trabalho e a gente pode se apresentar para esse tipo de trabalho. Porque eu acredito sempre que a educação vai resolver muito mais do que você ficar falando que está certo e está errado. Quando você educa, quando você se concentra numa coisa só, você vai enxergar o que Deus tem para realizar, cara. Sei que eu estou dando vários exemplos bíblicos, mas tem mais um que me vem na minha mente. No meio do sacerdócio dos filhos de Eli, Samuel se concentrou na lâmpada. E isso é o bastante. Uau. A gente não está concentrado na lâmpada, a gente está concentrado nos filhos de Eli. Mas dos filhos de Eli, Deus já cuida. A questão é o que está iluminando nesse tempo. Não é nossa responsabilidade, né? O que Deus está iluminando? O que Deus quer falar, né? E não tinha ouvidos para ouvir, nem olhos para ver. Porque o capítulo 3 de 1 Samuel começa assim. Samuel não atende à necessidade do sacerdócio. Ele atende à necessidade de Deus. Deus queria alguém que ouvisse o que ele tinha para dizer e visse o que ele queria mostrar. E visse o que ele queria mostrar. E foi isso que aconteceu com Samuel. E foi isso que colocou ele no lugar que ele foi projetado. Então eu acredito que a gente precisa ter a ótica correta do que precisa ser visto e dar ouvidos para ouvir o que precisa ser ouvido, que nem sempre vai ser o que a gente gostaria de ouvir. E eu acho que assim a gente vai encontrando saída desse grande bolo de coisas. É que eu tenho procurado me manter assim, né, fora, no sentido de não tentar quem tem razão. O certo e errado não faz parte da vida. O certo e errado foi a escolha da morte. Você com medo do conhecimento do bem e do mal, morrerás. Então, a vida é vida pela vida. Como eu preservo a vida? Como eu desenvolvo vida?
como a redenção, como tem resgate, como tem restauração. E esse que deve ser o que a gente persegue. Até porque hoje tem internet, né, pastor? Todo mundo fala o que quer, todo mundo tem razão. Todo mundo. Deus o livre também falar algo contrário, então... Acho que o que resume tudo que o senhor falou, pastor, é o conhecimento, né? É buscar esse lugar, né? Que é um conhecimento não só intelectual, mas um conhecimento de proximidade, né? Sim. Tipo, quando Oséias fala de o meu povo perece porque falta conhecimento, é porque o povo não tem a proximidade necessária com o seu Deus. O sacerdote deixa de ensinar corretamente como se aproximar de Deus. Então, o afastamento da verdade do como Deus quer que as coisas sejam feitas acaba fazendo a gente perecer, né? A boca fala do que o coração não conhece, né? Fala, seus lábios você me adora, mas seu coração está longe de mim. Então, a gente precisa trabalhar nessas aproximações, sabe? Para que gere uma integração. Porque na maioria, eu não acredito que todo mundo quer o errado, todo mundo quer o... Sim. Mas, infelizmente, a gente não... Tá muito confuso mesmo, mas eu vejo com otimismo sempre. Sempre. De tomar também, tem todo um contexto também de avivamento, né, pastor? Sim. Que também vai se esclarecer muito isso, né? As pessoas vão tomar um boom, né? E, enfim, até porque não tem como dizer o que tá certo, tá errado. A gente tem que chegar mais perto do Senhor. Isso. Mais ele tira algo nosso e mais ele dá algo dele. Sim. E assim a gente vai. Eu acredito muito que a gente precisa dessa integração. Quanto mais a gente tentar buscar o que está certo e está errado, mais confusão a gente vai ter, porque, como eu disse, essa é a administração da morte. Essa não é a administração da vida. A vida é o que Deus disse. Mas como a gente vai saber o que Deus disse? Se aproximando de Deus. Deus sempre usou o Senhor de uma forma profética, como um profeta, na palavra ou nos dons? Como é que o Senhor hoje... Na minha escola, eu tive um mentor que ele soube trabalhar esses aspectos, né? Tanto da palavra pessoal ou corporativa para lugares, cidades, países, pessoas, e tanto no manuseio das escrituras. Tipo, o conceito dele é que a primeira vez que eu fui na casa dele, na Argentina, eu cheguei lá e ele perguntou para mim, quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Se não fosse nenhuma, não tem como você profetizar nunca. Uau, boa. Porque essa aqui é a palavra. A primeira palavra é essa. Então, esse era o conceito dele. Tipo, era muito debruçado nas escrituras. Então, eu gosto desse termo de 1 Samuel 3, que Deus se manifestava a Samuel pela palavra. Então, eu gosto de pensar que, através da palavra, é o meu principal viés de manifestação do profético, mas não que isso não me dê também palavras para as pessoas, mas eu me concentro em perceber o que as pessoas precisam ouvir e não usar palavras delas para falar com elas, entendeu? Uau. Então, esse dom para mim é quando eu estou diante de pessoas para falar, eu percebo do que elas precisam ouvir. Através da palavra. Isso, exatamente. Isso para mim é melhor. Que é o principal, na realidade. Ô pastor, outra coisa, eu vou debulhar o senhor em conhecimento hoje, pastor. A volta de Cristo. Ele vai voltar. Uau, eu creio. Em nome de Jesus, corporeamente, como eu creio. Todo olho verá, não vai ser pela internet. Com certeza. Porque todo olho vai ver, e esse todo olho vai ver. Não sei como vai ver, mas vai ver. Ele vai voltar. Eu creio que Cristo, ele tem forma corpórea. Ele foi um judeu. Hoje eu não sei se é um judeu, mas é inegável que foi um judeu. Sim. Subiu aos céus como um judeu, quanto à sua descendência natural. Mas tem uma coisa que eu estava falando esses dias. Em Apocalipse vai dizer que eu sou a raiz e o descendente de Davi. Então, os judeus esperavam um descendente. Né? E ele falou, eu não descendo de Davi, é Davi que descende de mim. Sim. E ele me tipificou, e agora eu mostro que ele tipificou. Então, é inversão. Né? E ele tem forma corpórea, ele é o Deus encarnado, a revelação exata, e vai voltar. Vai voltar
E todo mundo pergunta, eu acho que você já está pensando, mas vai ter tribulação. Mas até mais sobre o tempo, né, pastor? Tempo. Porque hoje, na realidade, tanta coisa que falam e falam. Até mesmo agora, a última da vez é o quê? Do Papa. Do Papa, o anticristo. O anticristo, né? Americano ainda. A minha forma de interpretar Apocalipse, ela não é tão literal. Eu não vejo Apocalipse como um livro literal no todo. Ele tem elementos literais, mas eles têm elementos de comunicação da mensagem e que ele fala por meio de linguagem espiritual e apocalíptica, que é uma estrutura de linguagem que os profetas usaram no Antigo Testamento todo. Então, usam desastres cósmicos, desastres na natureza, ações da natureza de forma sobrenaturais para explicar ações de Deus, a potência da ação, né? Então, acho que Apocalipse segue essa linha, né? E essa questão de tentar identificar personagens do Apocalipse, elas são uma tentativa que sempre vai gerar frustração, porque o que eu acredito que o João primeiro estava falando ali era para o seu tempo. Então, primeiro, o anticristo tinha uma pessoa que representava ele para aquele tempo, por causa do que estava acontecendo no cotidiano daqueles que receberam essa carta, porque Apocalipse foi uma carta. Então, o João, de 1 João 4, diz que muitos anticristos, né, já têm surgido. Então, assim, você vai ver que não tinha essa ideia na mente deles, dos autores bíblicos, que tinha um anticristo. Mas havia pessoas ou movimentos que eram anti-messias, que tentavam lutar contra aquilo que Deus estava movimentando. Então, naquela época, o império da época representava tudo que está no capítulo 17 e 18, por exemplo. Mas o que a gente precisa aprender com o Apocalipse é que ele está indo além do império da época, usando uma linguagem figurativa da Babilônia, a prostituta, aquela que embebeda, que prostitui com luxúria. Ele está levando para além do império e está dizendo que existem forças espirituais invisíveis que operam por meio desses impérios, dessas estruturas de poder organizado. Sim. Seja ela religiosa, seja ela política e econômica. Deixa claro o livro de Apocalipse, por isso 666. Religião, política e economia. Então é a forma do homem exercer poder. Então qualquer esforço da humanidade de querer substituir Deus para a própria humanidade é um anticristo. Uau. É uma besta que usa de violência. É uma besta. Entendeu? É o dragão, que é a antiga serpente, como um poder religioso que atrai os homens a serem aquilo que Deus não projetou para eles serem. Porque Satanás não disse mentira. Ele trouxe um engano. Qual foi o engano? Vocês serão como Deus. Em Gênesis 3, Deus confirma. Agora eles são como um de nós, eles não podem mais viver no jardim. Sim. Então, qual foi o pecado? Querer ser um Deus, fazer uma religião para si. Eles queriam uma religião para si. Então, você vai pegar em Gênesis 3, em Apocalipse 17, 18, você vai ver que a forma de luta espiritual é a mesma. Mas, então, se olhando por esse contexto aí, já existe alguns aí entre nós aí. Já. E aí, por isso que é complexo determinar um. Agora, eu posso ser polêmico aqui, mas é uma polêmica que eu acho que não fere nada, porque a gente precisa parar de olhar para a Igreja Católica Apostólica Romana como não igreja. Porque eu não consigo acreditar que Deus e Cristo do céu olhem e falam, eles não são igreja. A única igreja é a protestante. Na minha cabeça isso não cabe. Porque é a igreja. Sim. Mas você vai falar dos erros, pecados e problemas da Igreja Católica Apostólica Romana, vai encontrar na anglicana, na ortodoxa, na evangélica, na pentecostal, na carismática, na histórica. Então, isso tudo é igreja. Então, apontar um cara assim, eu não acho que não é saudável. Assim como também tem linhas que apontam o Islã, como o anticristo, que tem o seu fio histórico interessante,
mas eu também não acho que esse é o nosso foco. Eu vejo a volta de Jesus como eu costumo dizer que eu estou parado no Apocalipse de Paulo, que é Romanos capítulo 8. Os sofrimentos desse tempo presente não há de se comparar com a glória que será revelada em nós. Então Paulo está dizendo sobre 2 tempos, um tempo que é de sofrimento e o outro tempo que é o tempo de glória, e que vai ser revelada em nós, não a nós. Uau. Não é uma coisa que a gente vai ver, mas é algo que vai estar em nós para ser visto. Porque ele continua dizendo que a criação aguarda, gemendo com dores de parto, a manifestação dos filhos de Deus. A glória dos filhos, que vai libertar ela de um cativeiro de vaidade, não porque ela escolheu, mas porque ela foi sujeitada a esse cativeiro de vaidade. Quem sujeitou a criação a esse cativeiro de vaidade? Foi a humanidade. Então, ele diz que há uma glória que vai se manifestar no nosso corpo, que vai libertar a criação de onde nós vivemos. Então, eu acredito mais nesse Apocalipse, que é a glorificação do nosso corpo e a criação, ou a renovação da nova criação, novo céu e nova terra. Vai para bugar a mente mesmo, né, pastor? Mas é o Paulo, né? Romanos 8, porque eu acredito que Paulo ele teve um processo de mudança na maneira de pensar sobre a volta de Jesus. Em Tessalonicenses ele fala, volta logo, daqui a pouco ele está aí. Mas em Romanos ele vê que aquilo que ele esperava não é, e ele já começa a pensar de uma maneira nova. Ele já aponta sobre uma restauração da criação. Ele já não aponta só para aquilo que Deus disse que iria fazer com Israel, aquilo que iria acontecer com Roma, mas ele está falando que Deus vai fazer com o cosmos. Renovação. De todas as coisas. Então eu acredito que nós estamos nesses processos aí. Deus, em Cristo, esteve corporeamente na nação importante dentro do plano dele, Israel. Essa nação recebeu o evangelho, primeiro eles e depois nós, como Paulo escreve, impactou o principal império do mundo, né, da época, o mundo romano, impactou esse mundo romano, e agora nós estamos por experimentar algo que tem a ver com a renovação da criação. Isso aí, podemos falar do avivamento? O avivamento ainda é uma coisa tipo... outra polêmica, talvez. O avivamento, quando a gente fala essa palavra avivamento, eu tenho certeza que a gente tem em mente um tipo de acontecimento. E aí que está o problema. Que é tipo gente caindo no chão, e falando em línguas. Várias outras coisas. E isso não deixou de acontecer. Então, eu não estou visando essa palavra como uma repetição do que já aconteceu. E eu honro demais o que já aconteceu, porque eu fui afetado pelo avivamento de Toronto, por exemplo. Em 1994 para cá, o avivamento de Toronto, para mim, foi muito impactante de ver as manifestações, riso. Eu acredito em tudo isso. Eu não questiono isso. Mas eu acredito que a gente precisa pensar para frente, né? E não para trás. Isaac cavou novamente os poços do seu pai e não mudou o nome. Mas aquela água ali não matava a sede de quem viveu antes. Era para frente. E outra, o último poço o pai dele não cavou, que é o poço do juramento, que é o poço do estabelecimento. Então ele recava, mas ele cava um que tem a ver com o futuro, que possivelmente é o poço que Jesus encontra a mulher samaritana. De onde Jacó tirou a água, ela fala, nosso pai bebeu desse poço aqui, tu pode... E o encontro de Jesus com a mulher samaritana abre Samaria para Filipe lá depois em Atos 8. Então, essas coisas precisam ser progressivas. Ele cavou um poço lá atrás, o poço ele encontra com a mulher samaritana, Samaria reconhece que ele é o salvador do mundo. Anos depois, Filipe vai para Samaria e Samaria é o foco do avivamento depois de Jerusalém. E vem sempre depois. Então a gente não está tentando recuperar o passado, a gente está querendo avançar como ele fez no passado. Uau. Então, a palavra avivamento ela precisa também ser pensada com calma. E agora, 40 anos atrás, nós ouvimos palavras sobre o que Deus queria fazer. Eu, olhando a maioria delas, eu vejo já cumpridas. Muito do que a gente espera, eu acho que já se cumpriu. Tá?
Agora, o que a gente precisa é entender o que precisa ser feito a partir do que se cumpriu. Que a gente está esperando o Brasil se tornar um celeiro de missionário, eu acho que ele já é há muitos anos já. Pois é, verdade. Pelo crescimento que a gente tem, né? O IBGE divulgou agora as informações. De novo, nós crescemos bastante. Não a mesma coisa que crescemos até 2010, de 2000 a 2010, né? Foi um percentual menor, mas porém crescemos. Então, eu acho que a realidade de palavras do que o Brasil seria, do que foi dito há 40 anos atrás, 50 anos atrás, já foi. Já está acontecendo. Já foi. Né? A Europa também já acontece. Os Estados Unidos também. E aí eu ouvi palavras há 15 anos atrás que Deus iria limpar a igreja, que pecados seriam expostos, haveria um tempo de purificação, de arrependimento. Isso também já aconteceu. Uhum. Então, que a gente precisa entender que Deus não está parado na agenda porque não está sendo como a gente esperava. Ele está continuamente andando. Que a gente mentaliza algumas coisas, né? Porque se parar para analisar, pastor, não sei se o senhor já deu o livro do País de Gales? Uhum. Eu estive lá. O Avivamento? Eu estive lá em Gales. Fui lá na igreja do... Ah, é? Isso. Do Robert, né? É. Evan Robert. Evan Robert, fui lá. E ali naquele livro fala que era incrível que pessoas voltavam aos estabelecimentos e iam pagar dívidas de 10 anos atrás. Uhum. Então, basicamente, ele está falando o quê, pastor? Que o avivamento, na realidade, é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Porque ali foi uma coisa no território. Eu conversei lá, eu tive lá, eu, Nilson Júnior e uma galera. Caramba, deve ter sido louco, pastor. A gente chegou lá na capela lá e parecia que não tinha ninguém, um muro bem baixinho. A gente falou, vamos pular isso aqui, ver se tem alguém. Não vou chegar até aqui, não entrar nesse lugar, né? Aí tinha um grupo de senhores e senhoras, assim, bem idosos, orando. E ele senta aqui, vou explicar para vocês como é que foi. Mostrou o caderno, levou a gente adorou lá dentro da capela e fomos ele sentado e eu fiz a pergunta, né? Vocês acham que pode acontecer de novo? Porque ele falou o seguinte, que o que chamou a atenção do que acontecia ali era que na delegacia de polícia, nos tribunais, não tinham o que fazer. Os lugares estavam sem sentidos. E eles começaram a perceber que o que estava acontecendo na igreja estava causando isso na cidade, no país. Foi aí que chamou a atenção, né? E eu perguntei para ele assim, ele falou o seguinte, olha, tem um córregozinho que passa aqui por trás, aqui, um rio, que no dia do avivamento ele transbordou. E eles falavam que isso era um sinal do rio de Deus que passava por esse país. E agora ele está bem pouquinha água. Aí tem dia que ele enche. Um pouquinho. Mas ainda não é como era. Uhum. Mas aí ele diminui. E ele terminou assim, coroa. Eu falei, ixi, coroa tá falando, né? O enigma, eu gosto de... Ele falou, cara, o que aconteceu aqui foi uma cura da terra, né? Foi uma coisa na terra. Não foi um avivamento como o de Toronto. Que enfatizou os dons, os ministérios, a cura para todos. Né? A partir dali, todo mundo ora por cura. Uhum. Né? Não era só os evangelistas principais que oravam por cura. Então, cada um vai enfatizar uma coisa. Ali foi a cura da terra de um país. Né? O Gales foi curar da terra. Então, por isso que a gente não pode encapsular a palavra avivamento em acontecimentos e trazer elas como expectativa. Porque foi algo específico. Fiji, as Ilhas Fiji. Uma melancia enorme. Então, assim, cura da terra. Mas em Toronto não teve essa. Disseram que aumentaram as ondas da catarata de Niágara, né? O volume de água das cataratas de Niágara. Então, tem evidências assim. Quando a gente tem que ter cuidado quando fala eu espero o avivamento. Porque você pode estar esperando uma coisa que não tem a ver com aquilo que Deus disse. E, para mim, o ponto final disso da espera do avivamento é que o derramamento ele é precedido por uma renovação do recipiente. Então Deus sempre derrama porque antes fizeram o que tinha que ser feito. Então não adianta a gente pedir para que ele derrame se não está sendo feito o que tem que ser feito agora. Uau. Porque senão desperdiça o que ele derrama. Quando ele conta sobre o vinho novo e o odre velho, o odre novo, ele fala uma palavra grega para vinho que é recentemente produzido novo. E para odre é renovado, não é outro. É a reformulação daquele odre, que é de couro. E quando ele recebe o vinho, ele ganha uma forma. Ele seca e ganha uma forma e ele conserva o vinho ali, mas com uma forma rígida. Então, quando o vinho acaba desse odre, se você coloca um vinho novo, recentemente produzido nesse odre, ele não vai ter elasticidade para conter a pressão desse vinho. E ele rompe.
Ele racha e rompe. Aí ele desperdiça toda uma colheita. Imagina, plantio, cresce, floresce, dá fruto e colhe. Então Jesus está falando, vai desperdiçar anos de trabalho por não ter renovado o odre, o que contém, o que recebe. Ele não quer desperdiçar o vinho. Uau. Então parece que ele está assim, a gente precisa de uma postura de renovação do odre, que é colocar o odre na água, tirar ele da água, botar sobre a pedra e meter madeira nele para ele ganhar elasticidade de novo e botar para secar. Que foi o processo de Jesus. João Batista era o que batizava na água. Uhum. Né? A pedra era as palavras de Jesus, a madeira as palavras de Jesus, de João, e ele falou, aguarda em Jerusalém até que seja revestido de poder. Então, precisa de uma reformulação. De como a gente estava conversando, uma das principais coisas que Jesus ouvia depois que ele ressuscitou, a clássica do caminho de Emaús é qual? Ele não era o que nós esperávamos. Então não é que Deus não fez o que ele disse que iria fazer, que ele não fez como nós esperamos. Então isso pode nos deixar de fora, porque eles estavam indo embora. Tá aqui o problema, então. E Deus estava fazendo exatamente o que ele disse. E eles estavam indo embora. E Deus estava fazendo. E eles estavam indo embora. Isso para mim é chocante. Como a gente não para perceber nisso. A gente está olhando o que a gente espera. Mas Deus quer que a gente espere o que ele disse. Cara, sobre relacionamento. Na realidade, se tu não tá atento, em base do relacionamento com ele, passa e... Sim, a gente precisa... Tem uma canção para mim, eu vi ouvindo no carro hoje, que é Quero Jesus. Nada mais me satisfaz, nada... A gente precisa focar na lâmpada que está acesa, e é Jesus. E ele disse para a igreja de Apocalipse, eu ando no meio dos candeeiros. Ele está andando no meio da igreja. E aí você vê 7 igrejas. 5 tem o que precisa mudar, só 2 que não. Então 80% da igreja estava mal, só 20% estava bem. E ele estava dizendo que estava andando no meio de todas elas. Então a gente está preocupado, alarmado com uma coisa e não está concentrando no que ele tem para dizer para a igreja. E aí João foi escrevendo, que ele escreve isso. Então a gente quer ter uma leitura da igreja sem ter um encontro com Jesus, porque João primeiro encontrou Jesus e viu o que Jesus estava fazendo, para depois falar às igrejas o que ela deveria fazer. Então a reformulação do ministério do profeta nesses dias é justamente o encontro com Jesus. Jesus disse, Isaías viu a minha glória e falou sobre ela. Uhum. Então, o que moldava todas as palavras de Isaías é o encontro que ele teve com um rei sentado no trono dentro de um templo. Rei num trono no templo. Rei senta em palácio. Uhum. E no ano em que morreu o rei Uzias, o que Isaías está querendo dizer? Minha concepção do que eu esperava mudou. Lugar de trono é no palácio, mas o trono está no templo, então o governo, primeiro, é divino. Não é um cara igual Davi. É alguém muito maior que Davi. E segundo, não é a questão do palácio. É o sacerdócio. Uau. O trabalho sacerdotal. Então, a gente vai precisar ter atenção nessas coisas, assim, de realmente se render. Assim. Essas palavras que eu falo são palavras que têm mexido comigo e me feito me render. Tipo... Não são garantias que eu sei sobre o futuro, são garantias que eu não sei sobre o futuro. E é o lugar mais seguro hoje. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O senhor falou sacerdócio, né? Isso implica muito, pastor, hoje, principalmente do homem entender o lugar dele? A ideia criacional é que homem e mulher sirvam a Deus no seu templo. Uhum. Gênesis 2, quando fala da mulher, ele está falando de alguém que pode servir no mesmo lugar que o homem. Por isso que o sacerdócio não é coisa de homem, é coisa da família. Uhum. E o que ficou separado desde a queda é que esse sacerdócio não conseguiu ser feito os dois juntos, sempre foi sozinho. Por causa do paganismo do mundo da época que Israel estava formado. Ser formado por sacerdotisas, Deus em Israel só dá sacerdote.
Você entende onde eu estou querendo tocar? Se até na ideia que a gente tem do sacerdócio precisa ser repensado. Uau. Caramba. Mas é uma realidade que hoje isso aí circula. Sim, tem muita coisa que circula, eu não sei o que fazer. Todo mundo fala isso comigo. Quando eu vou conversar, fala assim, mas isso é muito distante do que está sendo pregado por aí. Mas é o que eu vou fazer o quê, né? Pois é, pastor, mas aí, e como, pois é isso que, cara, isso aí que é uma coisa, e como é que faz, pastor? Porque, querendo ou não é uma coisa que, isso aí, historicamente, isso aí é algo contestado, né? Já é algo concretizado, né? Como é que faz para voltar a isso? Eu acho que é no singular, cada um busca ou precisa de uma revelação? Eu acho que Deus sabe como resolver isso. Eu não tenho uma resposta em mim, para mim, né? Mas eu acredito que Deus, ele sabe o momento certo, sabe? Ele sabe, por isso que eu falei, a gente não pode achar que Deus perdeu o controle de tudo, que está tudo perdido. Foi isso que ele mostrou para João, não está tudo perdido, do Apocalipse. Não, eu estou aqui. Eu acho que o principal ponto é, pera. Porque isso são coisas que às vezes não deixam a gente dormir, que faz a gente brigar com nossos irmãos, que faz a gente não crer nas maneiras de como Deus pode fazer, faz a gente não credibilizar sonhos, profecias, visões, ir na igreja, o pastor, dar o dízimo. Não está entendendo? O que está sendo afetado é a maneira de como vivemos. E a gente não pode reagir ao ataque sobre isso. A gente precisa valorizar essas coisas que são mais atacadas. Então, no momento em que está se desvalorizando essas coisas, é que eu tenho que mais me esmerar em fazer conforme o padrão que as Escrituras dizem, que há virtude nisso. Porque se a gente soltar, e essa confusão talvez é o objetivo, né? É aquela parada do Rock Balboa, né? Não é o quanto você bate, é o quanto você aguenta apanhar e permanecer na luta. Então, eu acho que a gente precisa aprender com os nossos erros sempre e procurar melhorar. Não é ficar buscando quem é o problema de quem, qual a igreja, qual a dominação, qual o ensino, qual esses perseguidores do errado. Eu acho que eu não consigo ver ninguém trabalhar nas Escrituras assim. Sempre Deus estava chamando eles, vamos para um lugar que a gente vai ver a coisa progredir, né? João capítulo 3, chega até Jesus a briga entre os discípulos de João Batista e o dele. Um dizendo que está batizando mais que João, não sei o que. Vamos falar primeiro no capítulo 3 para João Batista também. João Batista, eu sou amigo do noivo, eu quero lá saber. Nenhum homem recebe algo que o céu não tenha dado. Aí vai para Jesus e fala, vamos para outro lado. Tipo, os dois desistiram de um lugar que as pessoas estavam brigando em nome deles. Nossa, isso tem pra caramba. Talvez o movimento certo é desistir daquilo que as pessoas brigam. Uau, nossa. Ele sai dali e João 4 é o quê? Ele vai para Samaria. O lugar que ninguém queria ir. Caramba. E ele ainda chama a atenção dos discípulos. Quando eles voltam, eles não entendem nada, né, da conversa. O que Jesus está falando com uma mulher num poço? Coisa estranha. Parece comida, tipo assim, vai ver o que ele vai falar. Aí ele, não, a comida eu tenho para fazer à vontade do meu pai. Tipo, vocês dizem que faltam 4 meses para a colheita? Eu, porém, vos digo, ergam os vossos olhos. Os campos já estão brancos. Tipo, olha para onde Jesus está mostrando para ele que é campo pronto. Samaria. Na cabeça de um judeu, como Samaria está pronta. Uau. Samaria não tem o tempo, Samaria tem uma adoração equivocada. Samaria é todo contaminado, Samaria é um povo desconfigurado, samaritanos são estranhos. Jesus fala, os campos já estão brancos. E é o único lugar gentil que fala a seguinte frase, verdadeiramente ele é o Salvador do mundo. Já não é mais uma questão estatal, nacional, étnica. É uma questão de criacional. Ele é o Salvador do mundo. É o lugar que entende Jesus como o Senhor do universo. É fazer a volta contrária, né, pastor? Nossa.
E eu vou falar, pastor, e eu escutando o senhor, às vezes a gente comete esse erro, cara, involuntariamente, cara. Claro, mas é porque mexe com a gente. Eu tô falando pra ti, assim, não tô me colocando de fora Sim, sim. de ser levado por isso também, Aham. sabe? Mas são reflexões depois de falar, não, peraí. Porque eu me vejo como uma contradição por várias questões. E eu acho que também eu tenho que utilizar isso como uma marca para aquilo que deve ser possibilitado nos dias de hoje, sabe? E a gente tem que ter esse cuidado de não descartar tudo, não descartar todo mundo e não andar pela onda, né? Tipo, do que dá popularidade, do que não dá, do que as pessoas pensam sobre o que você fez. Porque eu tenho para mim uma coisa, tá? Por experiência na minha vida. Como eu disse, eu fui um cara que errei. E ao invés de tentar combater as mentiras que falam de mim, eu preciso entender que quem disse as mentiras só existem porque eu disse uma mentira. Uau. Então a responsabilidade é minha. Então eu tenho que ter responsabilidade de gerir os meus pensamentos e meu coração. Eu não tenho como gerir os pensamentos e o coração de outra pessoa. Então o que a pessoa disse não é responsabilidade minha, mas o que eu disse é. Então eu tenho que focar em corrigir Um segmento do próprio movimento. do meu próprio movimento, do que tentar corrigir o que as pessoas disseram sobre mim. E aí a gente fazendo uma aplicação ampla sobre isso. Então, às vezes a gente quer corrigir tudo o que estão dizendo, ao invés de corrigir aquilo que é necessário para corrigir. Que é a própria atitude. Que é a nossa própria atitude. Então, eu sempre procuro avaliar isso. Tipo, eu não tenho gestão de tudo. Eu não tenho gestão, mas eu tenho gestão do que eu digo, do que eu penso, do que eu faço. Eu estava dando aula lá no meu, eu falei para eles, tem que ter muita fé para falar para 4 pessoas um sermão que vai ser ouvido por todo mundo, que é utilizado por jornais de todo mundo. Uau, é verdade. Ele falou sobre o sermão profético de Mateus 24, só tinha 4 pessoas ouvindo. Pedro, Tiago, João e André. Então, Jesus ensinava pela fé. Tipo, ele sabia para quem ele estava falando. Era necessário ouvir. Imagina, se é importante, vamos falar para o maior número de pessoas possíveis para que essa verdade chegue lá. Não, Jesus falava com pessoas específicas e aquilo que ele falava com pessoas específicas projetava mensagens em profusão, entendeu? Tipo, aonde for pregado o evangelho, o que essa mulher fez, lavar meus pés, vai ser pregado, vai ser lembrado. Então a gente precisa ter mais ações assim específicas que vão causar, acho que, mais impacto do que ter multidões. Né? A gente até hoje, nesse dia que a gente vive hoje, a gente até espera muito da internet, né? Sendo que, às vezes, Deus quer fazer algo específico dentro de 4 paredes para que vai... E a internet é mais uma forma do mundo de hoje. Então, a Sim. gente não tem como lutar contra isso também, né? Não vamos fazer porque a internet... Mas a gente precisa entender a forma que o mundo tem, mas a gente não se move pelos valores da forma que o mundo tem. Então, Jesus não deixou de ser judeu, não deixou de ir nas festas, não deixou... mas os valores que eles davam a isso, ele não deu o mesmo valor. Tanto que ele curava no sábado, seus discípulos não jejuavam. Por causa do valor que se dava a isso, estava errado. Então, a gente precisa ter essa sabedoria para viver no mundo não como negacionista do mundo. Porque Sim. o mundo está aí. Não tem... Mas a gente precisa de, sabe, de tudo. Eu acho que aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Ter mais humildade e mais mansidão, sabe? Essa questão da autoavaliação primeiro de si e cuidar das suas ações, se não está sendo só por si mesmo, mansidão. E eu acho que isso vai dar para a gente uma maior clareza, como ministro, como pastores, assim. Porque senão a gente fica querendo responder tudo, responder todo mundo. E isso, eu digo, né? Jesus, quando foi confrontado pelas perguntas de Satanás, que representa o espírito desse mundo, ele não respondeu elas. Né? Ele falou, se transforma essas pedras em pães. Ele falou, não só de pão viverá o homem. Se joga aqui não. Então a gente não precisa provar para o que o mundo nos cobra seja feito para eles então acreditarem no que a gente tem para dizer, entendeu? Se moldar, né? Não precisa. Pastor,
Para nós ir pro final, algo acho que muita gente tem... Quer mais água, pastor? Tem mais água aí, Arthur? Pede mais água para nós. Algo que todo mundo, acho que tem essa curiosidade, né? Essa vontade de saber, de entender também. Porque muitos falam, né? Primeiro, tem uma dificuldade de converter o bolso, né? Aqui tem muito, eu já vi muito falar disso. É um ato profético também, o dizimar, o ofertar? Eita. Bota a aguinha pra mim aqui primeiro. Pra molhar o bico aqui que ele vem que vem, né, cara? Eu vou explorar. O homem tá aqui, eu vou explorar. Ele vem que vem. Pra finalizar, pastor, algo que na realidade as pessoas têm isso, né? Muitas pessoas, muitos lugares, e aí entra toda aquela função, né? De usar o contexto igreja para manipular, enfim. A questão de dízimo, ofertas, eu acredito que eles estão na Bíblia antes de qualquer legislação. No que eu quero dizer com isso? As pessoas falam, isso é a lei de Moisés. Não é. Porque Caim e Abel, um matou o outro porque eles ofereceram ofertas ao Senhor. Então isso é muito antigo. E aí tem que começar o nosso questionamento. Aí, por que eles entendiam que era necessário oferecer ofertas? Daí começa o nosso questionamento. Vamos pegar do início, aonde isso aparece. E a única evidência que você tem é um reconhecimento de estar vivendo no lugar que foi dado para você viver. Tudo que você faz foi dado por alguém que é dono desse lugar para você viver e desfrutar. Daí está o princípio da oferenda. Eu reconheço que tudo isso que eu vivo e desenvolvo foi dado por alguém para mim. Então eu dou essa oferenda a essa pessoa. Você vai juntar o outro acontecimento, Abraão dá o dízimo ao Melquisedeque. Então, de onde Abraão tira a ideia de que tem que dar dízimo a um sacerdote que existia, que ninguém consegue explicar por que existia? Mas ele entendia que aquele sacerdote representava o Deus que chamou ele. Uau. Ele entendia. Então, existia um entendimento que modelava a maneira desses homens de pensar que fizeram eles terem essas atitudes. Então, vem daí. E ele dá o dízimo de uma recompensa, de uma vitória de despojo de guerra, que ele não teve nada a ver com aquilo, só foi livrar o sobrinho dele. E ele entendeu que ele precisava honrar aquele que deu vitória para ele. Porque ele tinha uma aliança, estava desenvolvendo essa aliança com esse Deus. E o sacerdote Melquisedeque ensina a ele o nome desse Deus, que chamou ele que ele não sabia. El Elyon, o Criador dos céus e da terra. Então, de novo, o contexto de oferta e dízimo sacerdote está na criação. Então, daí, você vai para o Levítico, o sacerdócio levítico. O pacto de dízimos e oferta é feito com Deus que dá a terra. Então, se Deus te dá o lugar de viver, ele fala, qual é o testemunho que nós vamos demonstrar que vocês vivem na terra que eu dei a vocês e que eu abençoo vocês para viver nesse lugar, porque vocês são a nação que vai iluminar as nações da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, vamos dar testemunho de como se vive, de como administra seus bens, de como cuida da criação. Então, na lei de Moisés tem como você faz esgoto. Como você faz com os crimes, como você faz com os pecados, como você faz... Então, é uma organização de uma nação para dar testemunho às nações como se vive na terra que Deus deu a essa nação. Para ser uma demonstração daquilo que Adão deveria ter sido e não foi. Entendeu? De viver num jardim, em aliança com esse Deus, sustentá-lo por tudo que esse Deus colocou ele no jardim para viver. Israel foi chamado para ser essa nova humanidade ali, as nações. Aí você tem a nova aliança em Cristo, né? Que não muda muita coisa, porque nós continuamos vivendo sobre os céus e a terra, que agora Cristo está reformulando os dois, sobre uma nova criação. Nessa nova criação, ela é descrita como ruas de ouro. Nessa nova criação, fala de pedras preciosas. No cântico redentivo dessa nova criação, Apocalipse 5:10 vai dizer, digno é o Cordeiro de receber louvor, honra, sabedoria e riqueza. Está em Apocalipse. Então, eu estou criando essa linha para a gente entender que o ponto é como está o meu coração em relação a isso. O ponto não é o valor que eu dou.
é o coração que eu dou. Aí eu vou focar na viúva, a mulher que bota oferta, Jesus fala, essa mulher deu mais que todo mundo, porque ela deu tudo que ela tinha. Então o que Jesus está querendo dizer? Ela não deu para demonstrar nada. Todos os que davam, davam para ter lugar no templo, porque eles davam para manter o templo luxuoso. E a oferta da viúva denuncia que as ofertas dos ricos estavam em combinação política com aqueles que cuidavam do templo. Uau. E Jesus fala que a oferta dessa mulher é importante, ele fala, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada esse templo. Que é uma negociação que ainda acontece. Exato. Mas o valor da oferta, Jesus disse que tem o mesmo valor. Só que ele falou do coração dela era diferente dos outros. Então ele não disse que ela não precisava ter dado aquela oferta. A motivação. Ela só falou que ela não tem ligação nenhuma com aquele esquema que acontecia ali. Uau. E ela deu para aquele esquema. Porque ela depositava no gasofilário do templo. Onde todo mundo que tinha no esquema depositava. Então o ponto não é se tem ou não tem o esquema. É se a minha oferta é injustiça, eu posso trazer ruínas para o esquema. Uau. Então não é deixar de dar. Vá. Na realidade é como... Ananias e Safira morre porque todos dão injustiça. Entendeu? A justiça estava mais alto que a injustiça. O que acontece é que muita gente hoje não dá. E a injustiça está maior daqueles que dão. Caramba. Por isso que não tem peso. Então, se a gente não exceder muito a justiça dos... Então, falta a justiça. O que é justiça, Fábio? Valor não. Não deixar saber a direita o que fez a esquerda. Isso é justiça. Não dá para ser visto, não dá para ser reconhecido, não tocar a trombeta de si mesmo, entendeu? Uau. Falta essa justiça. Essa verdadeira tzedakah. E quando as pessoas que recebem, enxergam a pessoa e colocam nesse lugar? Também é um problema. É um problema, mas que não é nosso. Claro. Porque quando a pessoa faz isso, ela tem um problema com Deus. Sim. O que acontece, sim, né, pastor? Sim, acontece. Acontece. E graças a Deus, o meu pastor, ele tem um critério com isso, de oferta, que eu aprendi muito com ele. Eu convivi muito com ele quando eu cheguei aqui na época da pandemia e eu via que realmente ele sai com dinheiro no carro para poder distribuir, dar esmola. Uau. E ele faz isso até hoje. Todo dia hoje eu estou no meu carro, atrás do carro dele, ele para no sinal e faz a mesma coisa e conversa com o cara do mesmo jeito. Então, assim, ele pode ter muitos bens. Porque ele não fala na internet que ele ajuda muita gente. Ele ajuda muita gente, é muita gente. E dá esmola e faz isso. Então, assim, você não pode dizer, é mesmo que todo mundo porque está vivendo uma aparência de estabilidade financeira como todos os ministros. Não é. Então, o que, na verdade, isso demonstra aquilo que a gente estava conversando da água lá de Jael, do coração, assim. A questão da idolatria é o ponto central do nosso problema. Se a gente fosse definir, Fábio, qual é o problema de tudo que a gente conversou, com a profecia, com o dinheiro, idolatria. Nós damos valores àquilo que não tem valor, ou valorizamos de forma errada o que Deus diz que tem valor. E aí cria aquela mentalidade, né, da sala VIP, da área VIP, todas essas coisas que hoje tá acontecendo em muitos lugares, né? E que acontecia no templo, cara, tipo, esse episódio que eu falei do templo, no contexto de Lucas, tem um jovem rico que chega para ele, eu sou do esquema. Essa é a parada que ele despreza o jovem rico. É o esquema. E ele fala assim, você tem obedecido a ele tudo. E Jesus não disse que ele estava mentindo. Então, assim, ele se achava bom, porque tem um ponto. Naquela época, no período do segundo templo ali, que Israel volta do exílio, né? Então estão em reconstrução socioeconômica. Então, os que ficaram bem na Babilônia ficaram bem por causa de dinheiro. E os que voltam para um país que, pô, imagina, em ruínas, como produzir renda, né, num país desse. Então eles começaram a entender que aqueles judeus que viviam bem, mesmo diante do domínio do Império Romano, estavam testemunhando Deuteronômio 28. Então eles ostentavam. Essas pessoas que são ricas hoje estão mais perto do céu do que os pobres.
Jesus vem e muda isso. Bem-aventurados o pobre do espírito, porque deles é o reino dos céus. Uau. Eles diziam que o reino dos céus é dos ricos, porque eles estão vivendo Deuteronômio 28. Uhum. Então também Jesus propõe uma contracultura, entende? Uhum. Que se repete porque nós somos homens. Tem uma música do poeta, profeta do Rio Grande do Sul que diz: você que tem ideias tão modernas é o mesmo homem que vivia nas cavernas. Então a gente repete comportamentos com novas faces, mas é o mesmo comportamento. Então você vê, criou-se um padrão de dar testemunho de que é abençoado por Deus. E esse padrão passa a ser a legitimação de que você vive uma verdadeira espiritualidade, que te dá posição. Isso acontecia na época de Jesus. E Jesus vem corrigindo isso também. Isso é o que eu encontrei na internet sobre... Tá aí, ó. Até ela tá querendo falar. O IA do pastor. E eu ia falar, Paulo falou para Timóteo, cuidado com os ricos. Isso já acontecia lá atrás também. Aham. Se Paulo dá essa chamada de presta atenção, Timóteo, com isso, é porque isso é um problema que já estava acontecendo em Éfeso. E Timóteo estava sendo enviado para Éfeso. Então, por que cuidado com isso? Aí ele vai falar da corrupção do coração. Não é a riqueza que é má. Ele fala, o amor ao dinheiro, o amor à riqueza é a raiz de todos os males. Ele está falando assim, a forma como os homens modelam o valor daquilo é que corrompe. Uau. Esses dias eu estava conversando, uma amiga nossa, né? E ela, graças a Deus, hoje é muito abençoada. E ela conversando com a minha esposa, disse assim, eu vou ter que procurar outro lugar para ir. E aí a minha esposa, não, mas por quê? O que está acontecendo? Não, porque lá no lugar que eu vou, é um lugar onde que sabe que a gente tem um poder aquisitivo e ficam querendo que a gente sente na frente, que a gente sente isso, que a gente sente aquilo. Eu quero só ver meu culto. Uhum. Eu quero só adorar o Senhor aonde eu sentar. Eu quero sentar no fundo. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, já muda até um pouco o contexto, pastor, porque ninguém tá falando aqui também que não pode ser rico. Claro, com certeza. Não dá para pegar também uma fala fechada e achar Uhum. que... A ideia não é esse o problema, é como tu conduz isso que tá no teu coração. Claro, exatamente. Sabe que a gente tem falado, né? E Luiz traz essa palavra, e o Jackson é um profeta lá na casa que trabalha diretamente com isso, com o GPC, de um movimento missional no meio empresarial, no meio das finanças. Eu concordo com isso. Bênção também, muito. Eu concordo com isso e eu acredito que hoje eu tenho esse pensamento. Eu quero ser o maior financiador do meu próprio ministério. Amém. Porque eu quero, de uma maneira, protestar contra isso. Então, a maneira de eu protestar contra isso é não mais precisar das ofertas. Eu mesmo proporcionar aquilo que eu posso dar. Amém. Se eu posso financiar um livro, se eu posso ir até um lugar que precisa, se eu posso trazer pessoas para estar naquilo que eu vou estar fazendo, que ela precisa de desenvolvimento, eu poder fazer isso. Ter um local para fazer isso. Então, eu acredito que muitos ministros vão ser despertados a isso. E aí vai ser uma medida que a gente vai ter que avaliar. Pessoas que estão usando a economia para promover desenvolvimento, para promover produtividade, ou pessoas que estão usando isso para promover lugares para ficar desenvolvendo afetividade nos seus egos entre si. Né? E aí a pessoa tem que ser inteligente. Né? A pessoa tem que ser inteligente onde ela investe também. Tipo, se ela sabe fazer um negócio, como é que ela não sabe ver quem é quem? Exatamente. Né? Porque também pode ser cômodo para as pessoas. Então, é uma responsabilidade de todos. Na realidade, é amplo esse assunto. Isso é amplo, é amplo. Porque passa por todos os outros, né? Com certeza. Meu pastor, obrigado. Caramba, show de bola, assim. Meu Deus, foi muito ministrado. Tenho certeza que esse vídeo vai alcançar. E assim, pastor... O senhor não tem um livro ainda? Porque, isso aí o senhor tem que botar num livro, pastor. Eu tenho... Não, na realidade isso não. Esse conhecimento que o senhor carrega, né? Que, diga de passagem, né? É algo específico, assim, para o senhor. Porque é tão gostoso de ouvir o senhor falar. Porque a gente percebe que, tipo assim, é em base... O senhor, em nenhum momento o senhor falou de estrutura do Senhor, o senhor falou de estrutura da palavra. Cara, isso que é bacana. Eu acho que é isso que tá faltando muito, sabe, pastor? A gente parar um pouco de falar sobre nossas teses, mas falar sobre coisas que tá escrito, cara, sabe? Pô, pastor, bota pra fora isso. Meu Deus do céu, pastor, a próxima vez que o senhor vir aqui, traz um livro pra nós, pastor. Com certeza deve ser um projeto impossível, Eu tenho organizações de 7 livros já. Tipo... Porém, eu
eu tô esperando o momento certo, né? Assim, eu acho que até o final do ano eu consigo lançar um. Amém. Mas eu entendo isso de poder... eu creio que eu posso servir também com escritos para poder proliferar, poder dar essa compreensão. Eu não acho que é um pensamento que é só meu. Eu acho que muita gente tem pensado assim. E às vezes precisa de uma concordância e de um fio de esclarecimento, assim, uma fagulha, né? Que pode falar assim, é isso, então eu vou levantar e fazer. E eu peço oração, né, por isso, oração de vocês por isso, para que a gente possa desenvolver esse tipo de trabalho, que eu acredito que é uma parte que me cabe, sim. Colocar isso Exatamente, pastor. Até para desenvolver esclarecimento, principalmente essa área profética. Acho que é importantíssimo. Eu estou me concentrando nisso. Assim, até o final do ano, eu acredito que a gente lance um material sobre isso, sobre esses pontos que a gente conversou aqui, os tipos de mente para lidar com os dons, sobre os dons, a profecia. E, na verdade, eu tenho um projeto de fazer um boxe, né? De profecia, o profético e os profetas. Top. Tipo, mais curtinho, de repente. Isso, curtinho. Que dê vontade de, se eu terminou, vamos pro outro. Vamos pro outro, isso. Isso, inclusive, é uma coisa que eu tenho pensado, assim, de fazer vários, porque aí a pessoa, ela percebe que ela tá lendo tá percorrendo uma maratona. Porque quando a gente pega um livro com 400 páginas, fala assim, não vou chegar lá nunca. Mas se tu pega um livro de 100 ou de 70 e poucas páginas, fala assim, eu vou terminar isso aqui. Então você, sem perceber, vai ler a mesma quantidade se fosse um livro de 400 páginas, lendo 4, 5 livros. Com certeza. Meu pastor, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado de verdade. Que gostoso, muito bom. Uma honra ter o senhor aí. Quero levar, né, a gente se conhecendo hoje, né, pastor? Isso. Mas quero levar a parceria do senhor aí. O senhor precisar da gente. Legal. Qualquer momento, qualquer instante, a gente tá aí para servir, né? Vamos. E quero levar essa amizade do senhor aí para muitos cantos. Vamos Vambora. ter que ir a algum lugar. Deus não une pessoas, né, pessoal? é propósito, é profético. Né? É isso aí, com certeza. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Eu viu? agradeço, obrigado mesmo. Um abraço mesmo. Dá um abraço do pastor lá. Pode deixar. Já fala pro homem que daqui a pouco ele vai vir. Daqui a pouco ele tem que estar vir. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado, mais um podcast incrível. Meu Deus, foi conteúdo assim... Falou muito, até mesmo muitas dúvidas que eu tinha, mas o que mais me chamou a atenção, gente, e hoje se a gente pode pegar uma palavra sobre tudo aquilo que foi falado aqui, é sobre onde está teu coração, né? Sobre aquilo que tu está buscando. Porque às vezes a gente vai para um lugar para escutar algo específico que vai simplesmente agradar muito mais o nosso coração do que o propósito que Deus tem para a vida da gente. Então a gente precisa alinhar isso. O pastor falou que é algo incrível, que às vezes as coisas Deus está movimentando e a gente, por não se relacionar ou se relacionar por algo que não tem valor nenhum, a gente fica de bobeira e as coisas passaram e a gente fica parado no mesmo lugar ou às vezes andando em círculo. Gente, por favor, vamos se alinhar ao Senhor, vamos pro secreto, vamos buscar relacionamento, vamos principalmente, gente, eu acho que o mais bacana também aqui que o pastor, ele foi muito profundo em trazer todas as teses, todo o conhecimento dele baseado na palavra. Isso traz uma riqueza gigante, gente, que a gente precisa basear tudo aquilo que a gente sente, pensa e se movimenta com o Senhor através da palavra. Então, se você puder ficar com essa palavra hoje, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Maqui Podcast.